Olá, eu sou o pastor Murilo, mais uma vez eu estou aqui para trazer uma palavra de conforto e esperança para o teu coração. O nosso bate-papo de hoje vai tratar das parábolas da rede lançada ao mar e do joio e o trigo de Mateus capítulo 13. O Evangelho de Mateus registra com exclusividade as parábolas de Jesus que vamos examinar. E o capítulo 13 de Mateus, como eu falei, traz uma série de 7 parábolas, e são elas o semeador, o joio e o trigo, que vai ser objeto do nosso bate-papo, a semente de mostarda, o fermento, o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a da rede, que também é objeto do nosso bate-papo. Com Mateus aprendemos que as 4 primeiras foram dirigidas à multidão, já as 3 últimas foram direcionadas somente aos seus discípulos. Outra exclusividade que nós podemos falar é que essas parábolas, essas 7 parábolas, só se encontram no Evangelho de Mateus. E nós sabemos que entre os discípulos de Jesus havia pescadores, agricultores de profissão e outras centenas de pessoas que tinham atividades não relacionadas, não identificadas no Evangelho. Mas mesmo os que não eram pescadores, nem agricultores, estavam completamente familiarizados com as práticas utilizadas por Jesus e descritas nessas parábolas. Portanto, os discípulos foram capazes de compreender prontamente cada detalhe da narrativa de Jesus. O mestre havia se referido ao modo de vida que muitos deles levavam antes de largar tudo para segui-lo. Geralmente, os pescadores mais experientes procuram as condições perfeitas para a pesca. Inclusive faziam uma identificação prévia de bons cardumes antes de começar a pescaria. Porém, uma vez lançada a rede, várias espécies e tipos de peixes eram pescados. Obviamente, todos esses peixes vinham misturados na rede. Só então eram levados para a praia para que houvesse uma seleção. Essa ideia de seleção deve ser mantida na nossa mente permanentemente, em face de que nós só poderemos entender o ensino principal dessas parábolas claramente focalizando o dia do juízo final. É o dia da seleção final. Usando os elementos do cotidiano dos seus discípulos, Jesus conseguiu ensinar e comunicar a verdade espiritual de que devemos nos ocupar com a tarefa que nos foi confiada. Tarefa de atrair homens com a pregação do Evangelho da Salvação, o que só pode ser feito se você examinar as Escrituras e conhecer a palavra do Senhor para poder compartilhá-la. Devemos convidá-los, os homens, ao arrependimento sem distinção e apontar para a forte realidade que o grande dia do juízo virá. Nesse dia, então, o ímpio e o justo serão separados. E essas parábolas, como eu já falei, possuem muitas semelhanças entre si. Da mesma forma como o joio e o trigo crescem juntos na lavoura, sem que sejam separados, até o tempo da colheita, os peixes bons e ruins que estavam juntos no mar são apanhados na rede e permanecem juntos até que a rede seja arrastada à praia. Mateus 13:49 explica que esse dia ocorrerá quando todos deverão comparecer diante do tribunal de Cristo. A função dos anjos também é essencialmente a mesma em ambas as parábolas. Por fim, o destino dos ímpios é descrito em 2 versículos idênticos. Em Mateus 13:42 está escrito: lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E na parábola da rede, em Mateus 13:50, está escrito a mesma coisa. O que realmente distingue as 2 parábolas é que a parábola da rede foi dirigida exclusivamente aos seus discípulos e a parábola do joio e do trigo à multidão. Como já sabemos, quando Jesus dirigia suas parábolas à multidão, quase todas, se não todas, eram de difícil compreensão, inclusive para os seus discípulos, que por isso necessitavam que em particular fossem esclarecidos por Jesus. Estamos examinando essas 2 parábolas em conjunto exatamente para que possamos fixar nos nossos corações a maneira pela qual Jesus as apresentava. Jesus é o semeador que semeia sua palavra pelo mundo afora, distribuindo as boas sementes que os filhos do reino, que somos nós, seus mordomos fiéis, as espalhem pelo campo. Por isso, essa parábola serve como alerta para seus mordomos fiéis, no sentido de conscientizá-los sobre as dificuldades que irão enfrentar até que Jesus volte. Nós estamos falando sobre a parábola do joio e do trigo. Então, Jesus deixou claro que entre nós há infiltrados os filhos do maligno,
que serão introduzidos nas plantações deixadas aos nossos cuidados pelo próprio diabo enquanto estivermos sem vigilância. Ele fala também da dificuldade que seus discípulos terão para separar da colheita que há de vir o joio, representados pelos filhos do maligno infiltrados, sem que percam os bons frutos do seu trabalho. Para evitar que os filhos do reino, então, se percam, Jesus determinou que essa separação só seja verdadeiramente feita pelos seus anjos no dia do juízo final. É nessa ocasião que os anjos colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Enquanto os justos, os que realmente foram justificados, lavados e perdoados, permanecerem nessa condição, resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Igualmente, o reino dos céus também é semelhante à rede lançada no mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, evidente. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos do Senhor e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes, como vemos em Mateus 13, 47 e 50. Fica esclarecida completamente, a meu juízo, a distinção entre a parábola do joio e do trigo e a parábola da rede. Da mesma forma com que a palavra é semeada em todo o mundo, a rede é lançada no mar e peixes de todas as espécies são apanhados, até que, num determinado momento, ocorre a seleção entre os que foram trazidos pelos pescadores de homens, citados em Lucas 5 e 10. Porque nem todos que foram pescados pertencerão ao reino. Nem todos serão salvos. E Jesus deixa transparente que o momento da separação será também no juízo final. Neste dia, seus anjos separarão os ímpios dos justos, tal qual o mestre havia declarado na parábola do joio e do trigo. Creio que não há dúvida de que a rede captura tanto os peixes próprios como os impróprios para o consumo. Em outras palavras, a rede lançada ao mar traz peixes bons e de espécies consideradas impuras. Segundo a tradição judaica, peixes sem barbatana e sem escamas não podiam ser consumidos, como nós podemos conferir em Lucas capítulo 11, versículo 10. Então, eles deveriam ser lançados de volta à água. Os peixes comestíveis e comerciáveis eram separados em baldes e barris, enquanto os demais eram descartados ao chegarem à praia. Trazidos à praia significa ser apresentados para o juízo final. Destaco mais uma vez que as duas parábolas estão claramente associadas às mensagens comuns ligadas ao reino de Deus e ao dia do juízo final. Mas ainda há diferenças importantes. Na parábola do joio e do trigo, Jesus articulou a ideia da paciência, fruto do Espírito Santo, que deve ser um dos atributos mais importantes do agricultor. Enquanto na parábola da rede, essa ideia não se apresenta com clareza, porque nela vemos que a grande tarefa do pescador é lançar a rede, fazer um arrastão e trazer tudo o que na rede é lançada do fundo do mar para ser capturado. Outra coisa, na parábola da rede lançada, Jesus esclarece aos seus discípulos que ao puxarem a rede, vêm juntos todos os tipos de peixes, os quais tão logo cheguem à praia, são levados ao juízo final e serão separados pelos seus anjos. Os imprestáveis são destinados à fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos também resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Essa separação é revelada com clareza na declaração de Jesus, segundo a qual serão separados porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, que se aplica como uma luva nesse contexto, como ensina Mateus 22, 1 e 14. Jesus mostra que antes do resultado da pescaria chegar à praia para ser separado, outros peixes que não foram apanhados nas redes decidiram não pertencer ao grupo que seria discipulado. Uns conseguiram se esquivar da rede e outros pularam da rede e também continuam no mar. Se vocês assistiram algum arrastão na praia, vão ver que o que eu estou falando é absolutamente factível e verdadeiro. Ambos não precisaram ser separados porque já haviam decidido, em vida, escolher a segunda morte.
A parábola da rede ensina que a rede deve ser lançada para capturar todos os peixes e que os pescadores, no momento da pesca, não podem escolher quais peixes devem ser pescados. Fica a lição de que os pescadores de homens também não podem selecionar a quem pregar o evangelho, porque o Senhor determinou que sua boa semente deve ser levada a todas as criaturas de todas as nações. Não fazer acepção de pessoas é a regra. A outra semelhança de propósito entre as duas parábolas que estamos examinando. Jesus se valeu em ambas as parábolas das práticas do dia a dia do homem para revelar o reino dos céus, dizendo: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, referindo-se às multidões. Mateus 13 e 11. Jesus propôs-lhes a parábola do joio e do trigo, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Mais à frente ele diz: e lançá-losão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, como está escrito em Mateus 13, 24 e 30 e 42 e 43. E na parábola da rede lançada ao mar, Jesus declarou: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes, como está escrito em Mateus 13, 47 a 50. A parábola do joio e do trigo é mais descritiva, porque se baseia na realidade da experiência do agricultor, mencionando o fazendeiro, seus servos e os ceifeiros. É diferente da parábola da rede lançada ao mar, onde apenas pescadores e suas tarefas mais simplificadas são mencionadas. A boa semente, a palavra de Deus, é semeada pelos seus servos, e o joio é infiltrado nas plantações pelo diabo, onde já havia sido plantado o trigo. Na parábola da rede, os peixes estão todos no mar, próprios e impróprios, sempre estiveram juntos. A parábola do joio e do trigo descreve condições do campo no presente e a ceifa como um acontecimento futuro. A parábola da rede, por outro lado, retrata uma ação do presente e a separação dos peixes somente ao chegarem à praia, ou seja, também no futuro, no juízo final. Lembrando que no mar ficaram os que decidiram por si só pular da rede e os que escaparam do arrastão. Os que os mordomos do Senhor não alcançaram com a sua boa semente, a palavra de Deus, permaneceram no mar sem terem tido oportunidade de conhecer a salvação. Nosso bate-papo de hoje alerta sobre a necessidade de estarmos diligentemente ocupados com a pregação do Evangelho. Nosso dever é alcançar todas as criaturas de todas as nações. O destino dos que foram conquistados através do nosso trabalho está nas mãos dos ceifeiros. Caso estejamos sonolentos e displicentes, o diabo, vendo a brecha, infiltrará seus anjos malignos nas plantações do Senhor e almas se perderão por nossa causa. Caso isso venha a acontecer, haveremos de responder por isso diante do Senhor. Essas almas serão cobradas de cada um segundo a palavra de Deus garante. Não queira ser um mordomo infiel que não presta para nada e que será jogado fora para ser pisado pelos homens. É preferível ser um mordomo fiel e diligente, cuidando das joias preciosas do Senhor, plantando e pescando com fervor, para não ser repreendido, julgado e condenado com o mundo, como está escrito em 1 Coríntios 11, 32. Pronto, nosso bate-papo de hoje fica por aqui. Graça e paz, Deus te abençoe.